Olá pessoal, hoje nós vamos fazer uma recapitulação sobre resistores e aqui eu coloquei na bancada alguns tipos de resistores que existem e nós já tivemos uma prática sobre esse assunto e vamos apresentar para vocês aqui, lembrando que a plaquinha e os tipos de resistores que temos no mercado. Então aqui a coordenação preparou uma placa aqui com uma montagem com vários resistores. Eles foram montados, os resistores avulsos, né, são desse tipo aqui, né, que vocês estão vendo, e que na verdade foram só soldados aqui os terminais aqui no verso para poderem facilitar o processo de medição deles, né. Então aqui vários tipos de resistores, tamanhos, código de cores diferentes e as suas medições aqui. Resistores, na verdade, são componentes como estes aqui, e os seus diversos tamanhos se referem à capacidade de dissipação de potências que eles possuem. Como, por exemplo, nós podemos ver esse resistor aqui, um tamanho maior, outro intermediário, outro menorzinho. Então, assim, é como este, ele se refere à capacidade de dissipação de potência, ou seja, qual a capacidade máxima de corrente que ele suporta circular por ele sem se danificar, né? A maioria dos resistores aqui são de carbono, é fio metálico. Esse aqui é um resistor diferenciado que é de fio, e aqui já na verdade os resistores de fio eles conseguem dissipar maior capacidade de corrente e consequentemente de potência. Então esses resistores aqui é o resistor de fio, como vocês estão vendo aqui. Os resistores de fio também são tamanhos diferenciados, tamanhos diferentes, dependendo da capacidade de dissipação de potência. Este aqui na plaquinha está marcado aqui no corpo dele 5,5 watts, um resistor de 220 R, onde o R aqui nesse caso simboliza ohms, né? O valor dessa forma que é colocado. Este outro aqui, que é um resistor também de fio, resistor maior, também tamanho maior, capacidade maior de dissipação de potência, tá? E aqui também é um resistor de fio, e aqui na verdade ele é 83 ohms, né? E a capacidade de potência dele aqui é em torno de 10 watts. Temos esse outro aqui também, né? Observa que está já é 30 watts, o tamanho maior, né? 2,5 kΩ. Os terminais estão aqui, né? No resistor de fio. Esse outro resistor aqui, resistor de fio também, é de 25 watts, está marcado aqui 500 ohms, 10% de tolerância. E esse resistor é um resistor já interessante, que na verdade ele tem aqui a parte do fio exposta, justamente se você quiser fazer um resistor variável com isso. Então você desloca aqui são terminais que são parafusados, você desparafusa e desloca aqui ele de maneira a partir da medida de um terminal de ponto fixo desse lado, aí você escolhe onde você quer, que você pode deslocar aqui variando a resistência. Então pode fazer uma resistência ajustável com isso, com resistor de fio. Esses outros aqui não tem isso, é tudo coberto com a camada de proteção aqui, como esses outros aqui também são assim, ok? Então, são resistores aqui de diversos valores. Então, aqui na prática a gente teve a oportunidade de fazer a medição e anotar o código de cores de cada um, né? Então, se você pega algum resistor, então resistores, né? Esse aqui são de 2, 3, 4 códigos, 4 faixas de cores. Então, nós temos aqui, por exemplo, este aqui que é a primeira faixa é o azul, depois cinza, vermelho e a última faixa dourada. Observe que a ordem de leitura, a gente começa pela faixa que é mais próxima do terminal. Não é por aqui. Observe que existe um distanciamento aqui justamente para poder não confundir quem vai fazer a leitura. Então aqui nós temos aqui o azul, né? O cinza é 8, então a primeira faixa é o primeiro algarismo, segunda faixa é o segundo algarismo, que compõe o número, então 68, e o vermelho 2, então seria fator de multiplicação por 10 ao quadrado, que vermelho é 2, então 68 vezes 100 dá 6.800, ou então 6,8 kΩ, e a quarta faixa, que é dourada, nós temos então a tolerância de 5%.
E assim por diante, usando a tabelinha que foi passada para vocês, né, no material, vocês podem também conferir os valores dos resistores todos, né? Ok? Então aqui, como eu falei, resistor avulso, né? E o resistor montado na plaquinha para facilitar somente a medição, ok? Temos aqui resistores também, porém são resistores chamados variáveis, cujo nome é dado de potenciômetro. Então aqui, na verdade, aqui ele internamente tem uma película, né, de carbono, também que você, ao girar aqui, você que é a parte giratória aqui, você consegue variar o valor da resistência. Então tem 3 terminais. Então o primeiro e o último dá o valor total do resistor, desse resistor variável, cujo valor total é marcado aqui no corpo dele. Então observe que está 4K7. Esse 4K7 se refere a 4,7 kΩ. Então, às vezes, o K é colocado entre um algarismo e outro para simbolizar uma vírgula e o fator multiplicador K. Teríamos 4,7 kΩ. E é um potenciômetro do tipo linear, ou seja, ao variar aqui a resistência dele, nós temos uma variação linear do valor da resistência, desde o menor valor até o maior. E essa variação é obtida através do terminal central. Então, o primeiro e o meio, né, você tem um valor, e do meio para outro você tem outro. Então, de maneira que a soma desse valor primeiro com esse do meio, somado com esse valor do meio com o outro, dá o valor total do potenciômetro. Então, se eu giro, né, de um lado para um lado aumenta e para o outro lado pode diminuir a resistência. Então, esse é o potenciômetro. Temos também aqui o trimpote. O trimpote também é um resistor chamado de ajustável. Por quê o termo ajustável? Na verdade, também ele tem a resistência variável. Porém, como esses trimpotes são usados mais para ajustar, né, um valor de resistência que você não encontra nos valores comerciais, como desse que é resistor fixo. Então, às vezes, no circuito você quer um valor de uma resistência que tem um valor bem preciso, aí você consegue ajustar aqui. Aqui o valor dele está escrito bem internamente aqui, talvez não dê para você ver direito, mas aqui ele é resistor de 10 kΩ, né? Então 10 kΩ é o valor máximo. Também o princípio de funcionamento dele é semelhante ao do potenciômetro, tem 3 terminais. O valor total é entre as extremidades e o valor variável pega do meio terminal, desse terminal do meio e em uma das pontas, da maneira como você quer fazer a variação, né? Ok? Temos aqui também, né, outro tipo de resistor, aliás, de resistor variável, que na verdade, se você consegue observar, aqui está escrito 10K log. Esse log se refere a logaritmo. Então, há uns resistores variáveis, como esse aqui, chamado de potenciômetro de logaritmo, em contraste com esse outro aqui, que é linear. Então, esses logo, porque também o princípio de funcionamento é o mesmo, né? Tem os 2 terminais extremos, dá o valor total, e a variação está no terminal central e uma das pontas, cujo valor total é 10 kΩ, e existem outros valores diversos aí, valores comerciais do valor de potenciômetro. O potenciômetro logaritmo é muito utilizado em controle de volumes, né, de controle de volume de som, de áudio, obedecendo a questão auditiva do ser humano, que tem uma curva logarítmica para você perceber que houve alguma variação do som, né? Então aqui, diferentemente do potenciômetro linear. Dos potenciômetros também temos tamanhos diversos. Esse aqui é um potenciômetro também. Observe que é um tamanho menor, né? Mas é um potenciômetro também. De repente, um potenciômetro que vai colocar numa placa, né? Colocar na plaquinha, soldado, né? Então ele também tem aqui o valor no verso, se você consegue talvez observar, está escrito aqui 5K. Então esse 5K é 5 kΩ. 5 kΩ, e também é um potenciômetro linear. Da mesma forma, também nós temos um trimpote de tamanho menores também. Isso varia de acordo com a necessidade, né, da aplicação. Então, você vai colocar até a questão também de dissipação de potência também. Então, observe aqui que esses aqui são tamanhos diferentes, né, cujos valores podem até ser iguais, mas a questão de
dissipação de potência e também até de onde se vai ser usado uma plaquinha de circuito impresso, até para não ocupar muito espaço na placa. Então, isso depende da necessidade que você tem, ok? Então, aqui temos essas variações aqui de tamanhos, de valores, de componentes, né, diversos aqui para os nossos resistores, ok? Então, de acordo com a tabelinha do código de cores, você tem a facilidade de leitura de cada um dos códigos, ok? Então, aí são vários valores, vários tamanhos que você pode observar aí, né, nessa plaquinha aí, tamanhos variados aí para fazermos a nossa leitura, a nossa compreensão de como é o código de cores. Aqui na prática, né, quando vamos ver a relação da tolerância, né, o valor nominal é o valor que vem escrito aqui no corpo do componente. E observe que todos eles têm uma margem de tolerância indicada pela cor última, desde os resistores de precisão de 1% até valores de precisão maiores, poucas precisões aí de outros aí, como tolerâncias maiores de 5%, e os mais antigos 10%, e os mais antigos de 20%, que hoje não se encontra mais deles. Mas a tolerância, ela dá o valor mínimo e o valor máximo que aquele resistor pode ter. Isso a gente consegue observar somente utilizando o ohmímetro, que daqui a pouco nós vamos falar sobre ele também. Ok?